Evangelho de Mateus, capítulo 10, bastante tópico para a gente trabalhar aqui, né? Começa com os 12, sua missão, e vai se estender até o versículo 25. Ainda na missão deles, Jesus anima os discípulos, né? Do 26 ao 33. Do 34 até o 42, as dificuldades e as recompensas, né? Mas há uns tópicos interessantes. Primeiro, relembrar, né? Que tudo isso foi feito após o capítulo 9, né? Quando ele fez, né? Quando ele ensina, né? E aí ele vai falar sobre a necessidade dos ceifeiros na seara, né? Então, primeiro, o exemplo vivo e depois a capacitação para que essa obra continue, né? A missão dos 12 começa com um ponto interessante. O versículo 1, eles são chamados de discípulos, né? 12 discípulos, mas o versículo 2 já coloca eles na qualidade de apóstolos, né? Eles passam de discípulos para aqueles que aprendem e obedecem, para apóstolos, aqueles que são enviados para uma missão importante, né? Um apóstolo, ele tinha quase a mesma importância daquele que o enviou, e a sua palavra deveria ser respeitada como a palavra daquele que estava enviando ele, né? Então é nessa qualidade que os 12 saem ao mundo aqui. Eu vou me privar do nome dos 12, que depois eu vou mandar uma nota à parte sobre os 12 apóstolos, né? Mas aí Jesus deixa algumas condições interessantes. A primeira é que aquela mensagem especial aqui do capítulo 10 era para ser levada ao povo de Israel, né? Jesus deixa isso claro, né? Versículo 5, não entre pelo caminho dos gentios, nem na cidade de samaritanos, mas antes, versículo 6, vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o primeiro ponto, Jesus vem cumprindo aquilo que está no Evangelho de João, capítulo 1, né? Veio para o que era seus, né? Então, a primeira mensagem não é que Jesus é contra o resto do mundo, né? A própria continuação de Mateus, capítulo 28, vai falar sobre a vocação e o envio deles ao mundo no geral, mas a primeira mensagem foi pregada ao povo judeu, né? E aí, então, Jesus vai dando algumas qualidades a eles. Primeiro, Jesus dá capacitação, né? Jesus dá a ele poder para curar enfermos e expulsar demônios, né? Versículo 8 vai falar sobre isso. Jesus não só envia, mas capacita, né? E aí Jesus vai falar para eles não levar ouro, nem prata, e nem se perder pelo caminho, porque a missão tinha que ser rápida ali para eles, né? 12 pessoas para cobrir o que geograficamente aí tinha uns 200 quilômetros, que era a região que eles estavam ali. Não era tanta coisa, então em poucos dias eles conseguiriam fazer. Não é que a gente deve sair para o mundo sem provisão, né? Primeiro, sim, confiar na provisão de Deus, mas quando for sair fazer uma obra, sair para fazê-la de maneira zelosa, né? Como o próprio Jesus diz, que aquele que vai construir uma casa, uma torre, tem que se assentar primeiro e fazer os cálculos do caminho, não agir na emoção. A questão aqui era a urgência da obra, né? Daquele chamado. E aí, então Jesus vai discorrendo sobre eles, mandando que eles derramem a paz, né? Lancem a paz sobre aqueles que os ouvem, né? E se eles não tiverem paz, que a paz retorne para eles. E o versículo 14 fala, olha, se vocês não forem atendidos, né? Se você, aquela casa, for indigna do evangelho, quando sair dela, sacode o pó dos vossos pés. E o versículo 15 diz que haverá menos rigor, né? Para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então aqui nós vamos ter que concordar que esse pó que foi sacudido deles, né, vai servir de testemunho contra eles, de que a mensagem chegou a eles e eles a rejeitaram, né, rejeitaram a mensagem do evangelho. A continuação, versículo 16, Jesus diz, sedes prudentes como a serpente, mas simples como uma pomba. Ou seja, seja prudente como a serpente, tenha esperteza nos seus relacionamentos, seja esperto, seja sagaz naquilo que você está vendo, e simples como a pomba, seja honesto, seja o que você foi chamado para ser. O que Jesus está dizendo é, não provoque oposição gratuita, mas também não negocie a sua paz a qualquer modo para viver em paz com o mundo. Não negocie o evangelho, na verdade, né? Para viver em paz com o mundo. Jesus está ensinando duas lições aqui. Do versículo 17 ao 25, para a gente ganhar tempo, ele vai falar sobre encorajamento, dependência e um prenúncio do fim, né? Que Jesus vai prenunciando aí sobre também o fim dos tempos, misturado com uma ordem local para os apóstolos, né? E aí Jesus vai falar que a rejeição vai começar pelo meio que a gente mais conhece, né? Que são os meios políticos e meios religiosos.
Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, né? Fala de duas perseguições ou duas oposição ao povo de Deus, uma oposição política e também uma oposição religiosa. E aí Jesus disse, mas quando acontecer, fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai capacitar cada um para falar como convém aquele momento, né? E aí Jesus vai falar sobre também a prudência, né? Versículo 23, versículo 22 primeiro, né? Que nós seremos odiados por todos por causa do nome dele. Então tira essa ideia de que o evangelho vai produzir só bênção e alegria com todo mundo, porque o verdadeiro evangelho não vai. Mas Jesus fala também sobre a prudência. Quando foram perseguidos numa cidade, foge para outra. Não fica parado ali só enfrentando perseguição. Não, já pregou o evangelho, já falou a verdade, não querem evangelho. A verdade vai para outra. É isso que Jesus está ensinando. E aí do 26 até o 33, Jesus anima os discípulos, né? Ele fala, não tema, porque não há nada que está encoberto que não seja revelado. Ou seja, Jesus vai conhecer a real motivação de cada um. E aí no versículo 28 ele fala algo que é interessante. Não temo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E se alguém tiver dúvidas sobre isso, não é sobre o diabo que ele está falando, mas sobre Deus. O diabo não tem poder de fazer tua alma perecer no inferno. Pode até fazer teu corpo, mas não tua alma. Porque até o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41 fala sobre isso. Então ele não é dono por si só daquele território, ele só foi lançado lá. Então nosso temor tem que ser sobre Deus, irmãos, que esse sim pode fazer perecer o nosso corpo e a nossa alma no inferno. Devemos temer a Deus. E ele vai falar, não se vendem dois passarinhos por um aço, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça está contado. O que ele está dizendo Deus cuida de vocês em todos os detalhes. Deus é um Deus de detalhes, até os cabelos estão contados. Então esteja atento a isso, que nosso Deus é um Deus de detalhes. E aí a continuação vai falar, o que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas o que negar, eu negarei diante do Pai, que está nos céus. Confessar e negar Jesus aqui, para maior compreensão, não é de lábios, né? Eu confesso Jesus, eu nego Jesus. Dificilmente alguém vai negar Jesus diante dos homens assim de lábios, né? A gente confessa Jesus com nossas obras e também nega Jesus com nossas obras, né? O nosso estilo de vida, ele vai confessar ou vai negar Jesus. A nossa atitude vai confessar ou negar Jesus diante dos homens, né? Então esteja atento com a maneira que está se portando perante a sociedade. E aí do 34 ao 42, o resumo final aqui, eu estou tentando resumir bem, porque é bem comprido o capítulo e bem complexa a mensagem, para ser mais honesto, né? Vai falar do 34 ao 42, as dificuldades e a recompensa do caminho. E aí ele começa dizendo, né, que ele não veio trazer paz à terra, mas a espada. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que Jesus não prega um sentimentalismo barato e nem prega uma paz a qualquer preço. Não, Jesus não prega isso. Jesus prega uma mensagem de verdade, e essa espada que ele veio trazer, e não a paz, é porque uma vez que a verdade dele é revelada ao coração de alguns dentro de casa, os demais não querem sair do tempo de escuridão, né? A própria Bíblia vai dizer em João capítulo 3, que os homens, mesmo sabendo que Jesus era a luz, preferiram ficar nas trevas para que a luz não revelasse os pecados deles. Então, esse é o tipo de espada que Jesus está falando, esse é o tipo de guerra que Jesus está falando que será levantado dentro da própria casa, né? Porque aquele que ama Jesus vai testificar dele, vai gerar confronto com aqueles que são pecadores e não querem ter os seus pecados expostos. É disso que Jesus está falando, as dificuldades de se pregar o evangelho a partir da própria casa. E aí ele vai falar no versículo 37 que quem ama o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha mais do que ele, não é digno dele. Jesus está dizendo, eu tenho que ser prioridade na sua vida, né? Eu tenho que ser prioridade na sua história, eu tenho que ser prioridade nas suas escolhas. Jesus não aceita ser segundo plano na vida de ninguém. Ou ele é prioridade ou nada feito. Não seremos dignos dele se ele não for prioridade. Portanto, abandone a idolatria a marido, a esposa, a filhos, a homens e priorizem Jesus acima de tudo nas suas vidas. E aí, versículo 38 diz, quem não toma a sua cruz
e não vem após mim não é digno de mim. Tomar cruz significa, carregar a cruz significa renúncia, significa morte para esse mundo e vida em Deus. E aí o versículo 39, confirmando isso, vai dizer: quem acha sua vida, perde, mas quem perde, por minha causa, acha. Ou seja, quando eu deixo de fazer o que eu quero para fazer o que Deus me leva a fazer, eu acho de fato a minha vida, porque a minha vida vai estar em Cristo e escondida em Deus. Pastor, para resumir, o evangelho é só tristeza, eu tenho que viver triste, eu tenho que abrir mão de tudo? Não, irmãos, tudo que está dizendo aqui é em relação ao pecado, aquele prazer que ele é imediato, porém as consequências são eternas. O que Jesus está nos ensinando é um modo de vida, um padrão de vida baseado nas Escrituras. A alegria de Jesus vai sempre preencher a alma daquele que está nele, né? Porque quando eu preciso das coisas do mundo só para ser feliz, é que de fato eu não sou feliz em Deus. Isso é uma coisa que eu quero deixar pautado aqui para que não haja dificuldade. Então, quando eu abro mão dos meus prazeres, dos meus desejos para viver a vida que Deus quer para mim, não quer dizer que eu vou ser triste, quer dizer que eu vou ser feliz. E feliz é um padrão divino, porque eu não vou ter vida só para essa vida, mas uma vida para toda a eternidade. E aqui, para encerrar a nossa explicação de Mateus capítulo 10, o versículo 40 a 42 eu falo sobre as recompensas garantidas, né? Aquele que de algum modo, de alguma maneira, de algum método cuidou de um menor que fosse na casa de Deus, o seu galardão está garantido em Deus. Deus está dizendo: em mim há uma justa recompensa para todas as coisas.